Bom dia, pessoal do segundo novo médio. Aqui quem fala é o professor Gustavo, professor de matemática, certo? Hoje, é sexta-feira, dia 26 de junho, nós vamos fazer a revisão, né, e correção da nossa atividade referente à aula 10, que foi passada segunda-feira, dia 15 de junho. Aqui embaixo do cabeçalho, nós temos os três links. Primeiro, o link da própria atividade, que vocês responderam. Depois, o link da apostila, referente ao nosso assunto, equação do segundo grau. E depois, o link da nossa videoaula. Primeira questão. Marque a única alternativa que apresenta a equação do segundo grau. Conforme vimos na nossa apostila e videoaula, o grau da equação vai se dar diante da análise, né, da maior elevação de uma de suas partes. Então, na letra A, nós temos que a maior elevação é da primeira parte, né, 2x elevado ao cubo. Então, neste caso, nós temos que a letra A é uma equação do terceiro grau. Na letra B, a maior elevação também é do primeiro termo ali da primeira parte, em que x está elevado ao quadrado. Neste caso, esta é uma equação do segundo grau. Na letra C, nós não temos nenhuma elevação. Portanto, a letra C é uma equação do primeiro grau. Então, atendendo ao que a questão pede, né, a equação de segundo grau, a resposta correta é a letra B. Segunda questão. Marque a opção que apresenta uma equação do segundo grau incompleta, em que o coeficiente b é igual a zero. Então, de modo geral, a estrutura de uma equação do segundo grau completa é composta, né, por três termos, três partes. É um valor que multiplica o x ao quadrado, que a gente chama do coeficiente a. Então, na letra A, por exemplo, o coeficiente a da equação é o primeiro valor que está multiplicando o x ao quadrado, que é 5. O coeficiente b desta equação é o segundo valor que está multiplicando o x simples, que na letra A é 2. E o terceiro valor que está isolado ali, né, não está multiplicando a incógnita, é o coeficiente c, certo? E depois temos a igualdade igual, né, a zero. Portanto, a letra A é uma equação do segundo grau? Sim. Porém, é uma equação completa. Temos os três coeficientes. Lembrando que nós podemos ter, né, equações do segundo grau incompletas, em que o coeficiente b ou o coeficiente c podem ser iguais a zero. Porém, nunca o coeficiente a, ou seja, o valor que está multiplicando o x ao quadrado, pode ser igual a zero, porque se o valor do coeficiente a for igual a zero, a equação não será mais uma equação do segundo grau, né? Porque x ao quadrado multiplicado por zero vai anular o x ao quadrado. Então, vamos ter uma equação do primeiro grau. Letra B. Temos o coeficiente a, né? O 2, que está multiplicando o x ao quadrado, mas não temos um coeficiente b, um valor que multiplique o x simples. Portanto, esta equação é uma equação incompleta do segundo grau, né, em que o coeficiente b é igual a zero, o que atende à questão. Na letra C, nós temos o coeficiente a e temos o coeficiente b, um valor que multiplique x simples, que neste caso é menos 2. Então, é uma equação de segundo grau incompleta, né, na letra C, porém, não é, não, nós temos o coeficiente b, né? O que falta aí é o C. E na letra D, a maior elevação é a elevação da primeira parte, que está elevada ao cubo. Portanto, não é uma equação do segundo grau, é a equação do terceiro. Resposta correta da segunda questão, letra B. Terceira questão. Seguindo o método abaixo, encontre as raízes da equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. As raízes da equação são justamente a solução desta equação. Esta equação, né, a equação do segundo grau, porque temos essa elevação ao quadrado, porém, é uma equação incompleta, porque não temos também o coeficiente b, né? Não temos um valor aí que multiplique o x simples, porém temos o coeficiente a e o coeficiente c. Como resolver este tipo de equação?
Aqui no retângulo vermelho nós temos o passo a passo que foi adotado. Então, geralmente isolamos o x em um dos lados da igualdade e passamos todos os elementos para os demais elementos para o outro lado da igualdade. Primeiro foi passado o coeficiente c para o outro lado, invertendo o sinal, então menos 27 passou para o outro lado em 27 positivo. Depois, o coeficiente a que estava multiplicando x ao quadrado passou para o outro lado em forma de divisão, né? E depois a elevação ao quadrado do x passou para o outro lado em forma de raiz quadrada. Lembrando que quando a gente passa a elevação ao quadrado para o outro lado em forma de raiz quadrada, nós colocamos esses sinais de mais ou menos, porque qualquer número, ou positivo ou negativo, sendo multiplicado por ele mesmo, vai dar uma resposta positiva. Então, a resolução de uma raiz quadrada pode ser uma resposta positiva ou negativa, que está correto. Então, a primeira possibilidade nós chamamos de x, uma linha, que é igual a 3, e a segunda possibilidade de resposta dessa raiz quadrada é x, duas linhas, que é igual a menos 3. Então, a resposta correta é a letra A. Quarta questão. Seguindo o método abaixo, determine a solução da equação 5x ao quadrado menos 45x é igual a zero. Esta também é uma equação do segundo grau, porém, é uma equação incompleta. Neste caso, nós não temos o coeficiente c, temos apenas os coeficientes a, valor que multiplica x ao quadrado, e o coeficiente b, valor que multiplica x simples. Como fizemos para resolver esta equação? Achamos um valor, né, junto a x que consegue dividir os dois, né, o coeficiente a e o coeficiente b, né, os dois termos, aí, as duas partes da equação. Então, achamos 5x. E aí, fizemos as divisões, né, da primeira parte e da segunda parte da equação para preencher os parênteses. Então, 5x ao quadrado, que está aqui na primeira linha, né, dividido por 5x, nós temos x. Menos 45x dividido por 5x, menos 9, que é igual a zero. Então, deixando 5x em evidência, né, na verdade, essa segunda linha é uma outra forma de escrever essa equação, né, do segundo grau que está na primeira linha, simplificando-a para eliminar a elevação ao quadrado. Então, temos, né, como possíveis respostas que 5x é igual a zero. Por quê? Porque para atendermos a essa igualdade, né, em que esta equação tem que ter como resultado zero, temos que lembrar daquela regra que qualquer número elevado multiplicado por zero é igual a zero. Ou seja, 5x está multiplicando o produto do parênteses. Ou 5x é igual a zero, ou x menos 9 é igual a zero, né? Para podermos, com a resolução dessa multiplicação do que está fora do parênteses vezes o que está dentro, termos o resultado, né, compatível aí com o zero. Então, se 5x for zero, x é igual a zero dividido por 5. Então, uma das respostas possíveis para x é zero. Se x menos 9 é igual a zero, então x é igual a 9, né? Porque o 9 passa para o outro lado da igualdade e fica positivo. Então, essas são as duas respostas, né, ou raízes desta equação. O que mostra que a resposta correta para a quarta questão é a letra C. Quinto, seguindo o método abaixo, determine a solução da equação x ao quadrado menos x menos 12 igual a zero. Neste caso, nós temos uma equação do segundo grau completa. Temos o coeficiente a, que é 1, né, já que x ao quadrado está em uma unidade, menos x, então nós temos o coeficiente b, que é menos 1, e menos 12. Temos o coeficiente c, que é menos 12, igual a zero. Equação do segundo grau completa. No caso da equação do segundo grau completa, nós utilizamos esta fórmula aqui, né? X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esta fórmula, né, é a solução conhecida como solução de Bhaskara, certo?
em que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí nós vamos pegar os termos da equação, substituir nestas fórmulas, primeiro calculando o delta e depois lançando na fórmula anterior para poder achar o resultado, né, as raízes dessa equação. Calculando aqui, substituindo, né, na fórmula de delta, nós temos que delta é igual a 49. Depois substituímos na fórmula completa, né, e aí chegamos que x, uma linha, é igual a 4, x duas linhas é igual a menos 3, né? Lembrando que o que modifica essas duas respostas, né, que elas são diferentes entre si, é justamente aquela possibilidade, né, do mais ou menos, do resultado da raiz ser positivo ou negativo, né? Que qualquer raiz quadrada pode ter sua resposta como positiva ou negativa, ou seja, raízes quadradas têm duas respostas possíveis corretas. E aí, considerando em uma das soluções x', né, como a resposta correta da raiz de 49, 7 positivo, nós temos que x' é igual a 4. Considerando em x duas linhas a resposta como 7 negativo, nós temos que x duas linhas é igual a menos 3. Então, a resposta correta desta questão é a letra B. Ok, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos a todos e um abraço.